Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Odonto em Foco pela TV Unomaster aqui no YouTube. E antes da gente começar nosso vídeo de hoje, eu vou começar pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar com um grupo de amigos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que assim, a gente tem uma procura também muito alta no nosso dia a dia clínico, que é a gengivoplastia, aumento de coroa clínica. Estou aqui com um especialista super fera, que é o Dr. Percival, para conversar sobre isso com vocês, meu gente. É verdade. E eu aqui com o mago da estética branca, né? Dr. Miguel Torquato, maior dentista aqui da região. Sou nada, tô longe. Tudo tranquilo, Miguel? Tudo certo, Percival. Vamos falar de estética, né? Que as pessoas, todo mundo, principal que a coqueluche de hoje em dia é essa questão estética de lente de contato, Exato. de sorriso gengival, que é a estética vermelha que a gente chama, né? É o boom da odontologia, né? Exatamente. Principalmente com as redes sociais, Exatamente. E tem essa interação grande de gengiva e dente, eles andam juntos ali, a estética, a harmonia, né? Toda aquela questão que envolve a face e os dentes, que hoje está uma coisa assim, muita gente quer, isso é bom, né? As pessoas se sentem bem, querem melhorar o sorriso, querem dar uma otimizada. E o sorriso gengival é assim, hoje é uma cirurgia que a gente vê um resultado muito positivo, porque muda muito, às vezes 1 milímetro de gengiva que a gente tira do paciente, que expõe mais o dente, o tecido dentário, o paciente já fica realmente assim deslumbrado. Tem um impacto muito grande, Um né? impacto forte. Eu tinha um professor, pessoal, que ele falava assim, na boca, milímetros são quilômetros. Exatamente, isso é pura verdade, é a pura verdade, porque tem casos que a gente tira muito e você é gritante o resultado, e tem casos que mesmo tirando pouco, o paciente mesmo, as pessoas que estão do lado já notam a diferença, né? E assim, o sorriso gengival, que é o aumento de coroa clínico estético, tem alguns senões, né? Assim, o principal de tudo é você começar por um correto diagnóstico, não é isso, Miguel? Como tudo, né? Como tudo, né? Porque assim, se você diagnostica errado, você trata errado, então o resultado lá na frente você vai ser desastroso, né? Muitas vezes. Então assim, o principal do sorriso gengival precisa de um diagnóstico? Precisa. Existem várias causas, vários fatores que levam a esse sorriso gengival. Que a gente chama sorriso gengival porque o paciente, quando sorri, quando às vezes até está falando mesmo, expõe muito tecido gengival. E isso muitas vezes incomoda, né? Não que às vezes tem paciente que para ele está ótimo. Então a gente tem que respeitar. A estética é uma coisa muito pessoal. Exato. Às vezes o que pode ser melhorado para mim, para aquela pessoa está legal. Então, ótimo. Isso aí é o que vale. Mas assim, o sorriso gengival ele otimiza bastante, na maioria dos casos, os pacientes que querem, que se incomodam, depois da cirurgia, eles realmente ficam muito satisfeitos. O grau de satisfação é muito alto. E assim, é interessante você falar isso, pessoal, que eu percebo assim lá no consultório, que muita gente chega com questionamentos e eu acho que como tem essa questão de redes sociais e de imagem, de estética, muita gente fica com essa dúvida. Todo mundo quer fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica, né? A gengivoplastia, mas nem todo mundo precisa, né, Percival? Exatamente. Cada caso é um caso. Por exemplo, quais são os diagnósticos mais comuns, né, que mais aparecem no consultório? É o sorriso gengival devido a um problema ósseo, é um. O que é isso? Aquelas pessoas que têm um excesso vertical da maxila, que é esse osso aqui de cima, superior. Né? Então a pessoa tem um excesso de ósseo vertical. Um exemplo disso é o Ronaldinho Gaúcho, jogador. Ele foi feito, otimizou bastante o sorriso dele, se você ver hoje. Ele fez um aumento de coroa clínica e tal, mas o caso dele seria um cirúrgico, ou então ortodôntico, através de impacção. Só que ele não queria se submeter a isso. Até por conta da profissão, né? Exatamente, ele ia passar um tempo parado e tal, mas o que foi feito nele já otimizou bastante. Entendeu? Compensou, né? Exatamente, porque assim, a questão óssea, quando você tem um avanço vertical da maxila desse osso aqui superior, você tem duas opções. A mais comum e mais rápida seria a cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia que realmente você vai reposicionar o osso todo. É uma cirurgia um pouco mais traumática, apesar de técnicas modernas e grandes cirurgiões, mas querendo ou não, é uma cirurgia que demanda uma morbidade maior. Ou você pode partir para um tratamento ortodôntico,
Agora, um tratamento ortodôntico muito específico, tem que ser muito bem feito para realizar uma impacção dessa estrutura. Então, realmente, através do uso de placas, de vários dispositivos ortodônticos para melhorar isso aí. Então, essa é a questão quando é um diagnóstico ósseo. Pode ser ter um sorriso gengival, uma exposição maior de gengiva por uma questão muscular. A hipermobilidade do lábio. Tem pessoas que sobem demais o lábio quando sorri, que até às vezes ele faz um vincozinho, até um lábio duplo de repente, entendeu? Então, isso tem que ser avaliado. O paciente chega, a gente tem que avaliar tudo. Mandar ele sorrir, faz um vídeo, ele sorrindo, falando, para a gente realmente chegar num diagnóstico correto. Engraçado que essa situação de sorriso gengival, por conta dessa questão muscular, dessa questão do lábio, o paciente acaba dando um jeitinho. Ele aprende a mascarar o sorriso, Exatamente. ele limita o ele sorriso dele. Ele se policia, ele limita, ele não ri. Isso é muito ruim, né? É muito ruim, né? Porque você viver um sorriso, que é uma coisa tão espontânea, e você tá ali numa coisa forçada, você segurar, realmente é complicado. É uma indicação excelente para correção, né? Exatamente. Então, assim, a hipermobilidade é outro diagnóstico comum da questão da exposição de gengiva e a questão dentária. Esses três são os principais fatores e mais comuns que aparecem, né? A questão dentária seria a questão da erupção dos dentes. Erupção ativa alterada ou erupção passiva alterada. Não vou descrever aqui para o pessoal que está assistindo a gente entender, só que realmente existe essa questão dentária, né? De avanço de osso e gengiva, que aí a gente resolve, a maior indicação para realmente o aumento de coroa, a cirurgia, certo? Pode haver os dois. Às vezes o paciente chega com um diagnóstico só ósseo, ou só pela hipermobilidade, a questão muscular, ou só dentário, ou pode associar dois fatores desses, mais fatores desses. Entendeu? O paciente pode ter um avanço, um excesso vertical da maxila e uma hipermobilidade labial. Até quando a maxila avança, o osso é convexo e aqui mais próximo do nariz ele tem uma concavidade. E o lábio sobe tanto que se acomoda nessa concavidade. A associação desses dois fatores acaba sendo bem complicado, né, para o paciente. Exatamente. E o que é que a gente faz para minimizar isso? Na parte óssea, como eu conversei aqui, a gente pode partir para cirurgia ortognática ou uma ortodontia bem direcionada. Na questão muscular da hipermobilidade, o que pode ser feito? A gente fazia e muita gente ainda faz a questão do reposicionamento labial. Né? A gente tira uma faixa de tecido do lábio, sutura ele mais embaixo para dar uma segurada contra esse lábio. Mas o que acontece com o tempo? Existe uma chance grande de recidiva, entendeu? Então, assim, esse é um procedimento que a gente está deixando de usar. O que pode ser feito, a questão de uma questão assim não definitiva, digamos assim, é a aplicação da toxina botulínica, quando a gente tem uma questão do lábio, uma hipermobilidade labial. Então a gente vai fazer pontos de ativação aqui próximo ao nariz, da asa do nariz, esses pontos aqui, e às vezes um terceiro ponto de ativação para diminuir a força desse músculo elevador do lábio. O Botox, né, a toxina botulínica, ele age, como o Percival está falando aqui, ele age diminuindo a resposta muscular frente ao estímulo nervoso, né? Exatamente. Seu cérebro manda aquela mensagem ali, ó. Olha, esse músculo tal, ele é para subir agora. Você vai dar um sorriso. Aí o cérebro manda mensagem dizendo que o músculo do lábio é para subir. Exatamente. E aí o Botox age interrompendo essa mensagem, né? Exatamente. Fazendo com que o músculo não suba tanto. Exatamente. Então você vai ali naqueles pontos, 2 pontos de ativação, às vezes um terceiro. Então você vai diminuir bastante essa elevação desse lábio. Qual é a vantagem disso aí? A vantagem é, se o paciente gostar, o resultado for legal, ótimo. O paciente vai ficar fazendo essas aplicações. E qual é a desvantagem? É justamente essa, é você ter que fazer sempre. Você vai ficar preso, Você né? tem um período. Outra vantagem, se o paciente não gostou, é uma coisa reversível. Aplicou, fez ali, não gostei, é só esperar aquele tempo que vai voltar tudo ao normal. Uma coisa mais definitiva que está se fazendo hoje é a colocação, o preenchimento dessa concavidade,
onde o lábio se apoia com um cimento ortopédico. Pode ser feito tanto na forma analógica, tudo hoje na odontologia tem a parte que você faz a forma analógica e da forma digital. Ambas têm resultados excelentes. A forma digital hoje você ganha muito tempo e mais previsibilidade, digamos assim. Isso. Certo? Que a gente faz tudo no computador, aquela coisa como a gente até falou aqui em outros programas, né? Então assim, é feita uma prototipagem desse cimento e ele é colocado justamente para preencher essa concavidade e planificar mais essa maxila. Então, o lábio, quando subir, ele não vai se apoiar mais ali naquela concavidade. E isso ajuda realmente a diminuir essa questão da elevação do lábio. Certo? Quando a gente entra na questão dentária, aí é justamente a erupção passiva alterada e a erupção ativa alterada. Que, para vocês entenderem de uma forma, quando o dente assume a sua posição na arcada, o osso e a gengiva, normalmente eles têm que assumir uma posição para ter o dito sorriso normal. E quando a gente tem a erupção ativa alterada ou a passiva alterada, a ativa alterada, o osso e a gengiva acompanham o dente, eles não ficam na posição que era para ficar. E a erupção passiva alterada, a gengiva, que é para ter um movimento mais apical, mais para cima, digamos assim, ela não vai, ela fica cobrindo o esmalte. Continua mantendo exatamente. Essa cobertura, então, né? aí a paciente, meus dentes são muito curtos. Aí justamente isso. Tem paciente que tem a gengiva na metade do dente praticamente, né? Então assim, você diagnosticou principalmente esses três fatores que são os mais comuns. Diagnosticou correto, você faz um planejamento cirúrgico correto. Não adianta o paciente com uma situação de um crescimento ósseo, né, maxilar verticalizado assim, exatamente. fazer uma gengivoplastia, né? Exatamente. Às vezes até pode porque está associado, né, com a questão dentária. De repente você dá uma melhorada, né? Ou com a hipermobilidade do lábio. Mas o que acontece? Às vezes o paciente já tem um tamanho de dente suficiente, assim, um dente com um tamanho harmônico, e você aumentar esse dente vai ficar um dente muito alongado. Você pode ter uma exposição radicular. E você também, exatamente. O que acontece muitas vezes, às vezes, sem um planejamento correto, você pode ter retrabalhos. Você ou tira demais, expondo a raiz do dente, ou tira de menos. Então, isso tem que ser planejado, porque a cirurgia vai baseada nisso aí, certo? Existe a forma digital que a gente pode pedir uma tomografia, Miguel, com um afastador de lábio, para a gente ver exatamente o quanto o paciente tem de esmalte, espessura gengival, espessura óssea, e fazer guias cirúrgicos já definido, tudo bonitinho no computador, chega o guiazinho, você coloca na boca do paciente, já está tudo determinado ali. Quando o paciente for fazer uma reabilitação com você, de lente de contato, né? Porque qual é a preocupação quando a gente vai partir para um aumento de coroa clínica estética? Eu tenho que definir se vai haver um trabalho reabilitador, seja ele restaurador com resina, ou seja ele com laminado cerâmico, com a lente de contato. Você já tem que saber antes de realizar o procedimento. Ou se eu vou apenas expor o dente natural do paciente. Então eu preciso saber qual é o limite daquele ali. O limite é a nossa coroa anatômica, que ela vai até a linha, a junção amelo-sementária. Eu não posso ultrapassar aquilo ali, senão eu vou expor a raiz do dente. E aí você vai vou causar um problema estético, em vez de solucionar. Né? E depois, para solucionar, teria que fazer um recobrimento. Então, isso aí está totalmente fora do planejamento. O paciente vai para fazer uma coisa e termina fazendo outra. Vai para resolver um problema e arruma outro. Ou você tira de menos, né? Ou você não faz o planejamento correto de osteotomia e osteoplastia, que na maioria dos casos, somente quando dentário o caso, precisa uma erupção ativa alterada, você precisa fazer um reposicionamento ósseo, tanto em volume quanto em altura. E é engraçado, pessoal, você falar isso, que assim, a gente acaba notando que sempre é importante frisar isso que eu vou falar agora, porque não estou querendo ser chato, não estou querendo pegar no pé de ninguém, mas assim, procure um profissional capacitado para realizar esse tipo de procedimento. A gente acaba percebendo assim que dentistas que não são especialistas nessa área acabam se atrevendo a fazer esse tipo de procedimento
e você acaba trazendo algum transtorno para o paciente. Tem gente que só faz a cirurgia para remoção gengival. Exatamente, é isso. Né? Faz a cirurgia osso, então porque vai voltar. Tem muita gente que acha que gengiva é grama, né? Cortou, cortou, não deu certo, cresce de novo, né? E assim, não pode ser encarado dessa forma. É uma cirurgia estética, né? É uma cirurgia que precisa de planejamento. O paciente tem uma expectativa para um procedimento desse e às vezes o colega é aquela coisa, não quer deixar de fazer ou não quer encaminhar. Às vezes até por uma questão financeira mesmo, não quer perder aquele dinheiro, tá entendendo? Infelizmente existe isso. Então assim, faz sem muito embasamento. Não, eu vou cortar aqui, eu sei que tem dente ali por baixo, mas o planejamento errado, o que acontece? Depois de alguns meses o paciente volta, porque a minha gengiva voltou. Por que voltou? Porque não foi feito o restabelecimento do espaço biológico, a osteotomia, a osteoplastia, entendeu? Então assim, o principal é como o Miguel falou, procurar um profissional que realmente trabalhe, né, que esteja aí nessa seara, assunto, né? Exatamente, um especialista de preferência, né? Os especialistas, as pessoas, nosso CRO está exposto, né, Miguel? O paciente pode ir lá, pesquisa no CRO, ver se é especialista, até não especialistas, mas que tem um embasamento muito bom. Tem clínicos excelentes que fazem essa cirurgia primorosamente. A questão é realmente saber se aquele profissional já fez, é capacitado, procure referências que já foram, né? Porque é uma cirurgia que dá um resultado muito legal, né? Quando o paciente vai fazer uma lente de contato, por exemplo, pronto, a minha interação com o Miguel, a gente já fez alguns casos, ele vai definir até onde vai, até onde essa margem gengival pode ir. Tem que ser feito esse planejamento. Exatamente. Aí o cirurgião não vai se preocupar em não expor a raiz do dente, por exemplo. Eu posso expor um pouquinho, mas vai ser recoberto, ele vai ser restaurado, já está dentro do planejamento, não tem problema nenhum. A questão realmente é só o planejamento. Vai expor só dente, vai fazer um trabalho reabilitador. Então, assim, procure realmente um profissional que faça esse planejamento com critério, para ter resultado. A gente costuma, quando a gente faz essa parceria, né, quando a gente trabalha dessa forma, a gente sempre costuma planejar o caso e aí a gente tem duas principais situações. Se o paciente vai fazer essa reabilitação com a lente de porcelana, e aí a gente tem essa liberdade, né, se quiser aumentar um pouco mais. Exatamente. E a gente esse procedimento também pode ser feito em resina. A gente tem essas duas vertentes. E é feito um ensaio para isso, né, Miguel? Você faz um enceramento, uma moldagem do paciente. Isso. O paciente vai ver como vai ficar, na verdade, o final. Não é nada Deus dará, né? Exatamente. O paciente já tem uma noção da previsão de resultado daquele procedimento, né, Miguel? Exatamente. Então isso é que é importante. Eu acho que falamos mais ou menos o que né, o pessoal queria ouvir assim. É um assunto que gera muitas dúvidas. Lógico que a gente está aqui só batendo um papo, mas o importante é você que tem interesse, acha que expõe muita gengiva, acha que pode melhorar essa questão estética, da estética vermelha, procure um profissional, faça uma avaliação, um diagnóstico para ver se realmente você tem, e se tiver, isso pode ser otimizado e resolvido de uma forma bem legal, né, Miguel? Com certeza, tudo com planejamento a gente consegue resultados, né? Então é isso aí, exatamente. O que a gente tem para conversar com vocês a respeito de gengivoplastia hoje. Exatamente, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Continuem ligados aí no programa Odonto em Foco, TV Unomaster, compartilha, curte, opina, né? Algumas pessoas já comentam alguma coisa, esse feedback é importante. É importantíssimo. Pode conversar com a gente, pode dar opinião, falar sobre o que você quer nos outros programas, né, Até Miguel, se você teve alguma dúvida, né, sobre esse tema também. Exatamente, sobre o tema que a gente falou, pode perguntar, fica à vontade. A gente está aqui para isso, para facilitar a odontologia para vocês. Deixar acessível. Exatamente. Um abraço. Tchau, minha gente, até a próxima. Tchau.